Ontem a gente teve uma programação especial voltada, para a Páscoa definitiva do Papa Francisco, que deixou esse mundo na madrugada dessa segunda-feira. E tem brasileiros, neste momento, lá em Roma, que viram o Papa Francisco em pronunciamento na Páscoa e que depois souberam da morte do pontífice. A gente vai conversar agora ao vivo com a Vitória Ferreira, que é Relações Públicas da minha Biblioteca Católica. Ela é lá do Rio Grande do Sul, mas nesse momento ela está em Roma, é isso mesmo? Boa tarde, Vitória. Olá, boa tarde. Isso mesmo, em Roma neste momento. Vitória, vocês chegaram em que dia? Nós chegamos no dia 17, né? Nós estamos aqui pela minha Biblioteca Católica e nós viemos para cobrir a Semana Santa e também para cobrir a canonização do Carlo Fuchs no dia 27. Então, nós fomos pegos de surpresa com a notícia da morte do Santo Padre e foi realmente muito chocante, né, ter acontecido justamente um dia após a Páscoa, que foi também um momento em que nós pudemos encontrar o Papa, né, e estar naquele momento tão importante para a nossa igreja, né, recebendo a bênção no domingo de Páscoa. Vitória, vocês estão em quantas pessoas aí? Quantos brasileiros estão com você? Nós estamos em 5 pessoas. 5 pessoas. Então, vocês chegaram a acompanhar, então, a missa de Páscoa? Isso, sim. Nós acompanhamos todas as celebrações da Semana Santa, né? Nós estamos cobrindo pela minha Biblioteca Católica e nós estivemos na missa, nós pudemos participar do momento da oração do Papa e pudemos ver com os nossos próprios olhos a Igreja viva e nós não sabíamos que o Papa iria fazer uma aparição com o Papa Móvel, então foi uma surpresa para nós também poder vê-lo tão de perto e até entre nós comentamos que foi realmente muito tocante, que nós sentimos como se fosse uma despedida, né? Um último momento em que o Papa andou entre os seus fiéis e pôde estar aí realizando tanta graça, tantas bênçãos na vida de muitas pessoas. A gente, inclusive, estava passando imagens aqui que vocês fizeram, né? Que vocês enviaram para a gente. Eu imagino a emoção de você ver o Papa Francisco ali, naquele momento, pessoalmente. Teve um momento ali, naquela celebração, principalmente depois que você ficou sabendo da morte dele, que te tocou? Que você lembrou, nossa, mas ontem ele falou isso, ou fez isso, e hoje com essa notícia? Tudo aconteceu muito rápido, né? O fato de estar aqui na Semana Santa realmente já é algo muito emocionante, muito impactante. E poder viver tudo isso aqui no coração da igreja. E no dia seguinte, quando nós recebemos a notícia da morte do Papa, nós não estávamos em Roma, então nós voltamos para cá, né? Voltamos correndo, saímos de Assis e voltamos correndo para Roma para poder acompanhar tudo que está acontecendo e também levar todas as informações e levar um pouco também do sentimento de estar passando por esse período, por esse momento aqui para os nossos assinantes, para o nosso público. E teve um momento ontem em que nós estávamos na Praça de São Pedro rezando o rosário pelo Papa e havia um menino, cerca de 8, 9 anos, que rezou o tempo inteiro de joelhos. Isso foi realmente muito tocante, ver a quantidade de famílias, de crianças, de jovens unidos em oração, a igreja unida em oração pelo nosso Santo Padre. Então é muito forte realmente testemunhar com os nossos próprios olhos, né, a beleza de uma igreja viva. Nesse momento dessa oração ontem, com certeza haviam fiéis de várias partes do mundo, né? Como que é essa união de pessoas com línguas tão diferentes em uma só oração? É muito lindo de se ver, é muito emocionante realmente, pois nós estávamos ali rezando, estávamos todos rezando o Ave Maria em línguas diferentes, mas os nossos corações, o nosso olhar estava voltado para o mesmo lugar, né? Então é realmente muito emocionante ver a igreja unida em oração pelo Papa, os diferentes povos, as diferentes idades, todo mundo voltado em oração pela igreja e pelo nosso Santo Padre. Eu sinto que você está com um semblante muito, assim, para tranquilizar a gente. É esse o sentimento que você sente aí no Vaticano? Realmente é um clima não talvez de tristeza,
mas de algo que a gente sabe que todos nós vamos passar, que é uma Páscoa eterna e que não termina, né, com a morte, que vai continuar o legado dele. É isso que você sente? É esse sentimento que tem aí no Vaticano? Sim, a morte do Papa é um momento de grande luto para toda a igreja, né, para todos os nossos fiéis. Mas também é um momento de profunda esperança, que é a mesma esperança que o Papa nos ensinou a viver com tanta simplicidade e firmeza. E o Papa, ele morreu como ele viveu, né, com serenidade, após ter abençoado o mundo todo no domingo de Páscoa, uma data que já carrega em si a vitória sobre a morte. Então, a morte do Papa foi muito também simbólica, né? Nos mostrou que a esperança ressuscita. E nos mostrou também que um pastor nunca vai deixar o seu rebanho sozinho. A gente tem essa esperança de que um novo Papa vai surgir para continuar o legado do Papa Francisco. E como que estão as conversas aí no Vaticano? Em relação primeiro ao Papa Francisco, o que você mais ouve do pessoal daí mesmo, do Vaticano, de Roma, das cidades que você passou? Olha, as pessoas estão muito tocadas, né, obviamente, e elas falam muito sobre essa mensagem de esperança, que está muito próximo ao que o ano jubilar também está buscando promover entre os fiéis, né, que a esperança não engana. Que a gente precisa ter sempre esse olhar, sempre as nossas ações, as nossas intenções voltadas para Deus. E as pessoas falam muito do Papa com carinho, falam da sua trajetória, das suas missões, do seu legado de simplicidade, de compaixão, de esperança. Então, realmente está um momento, assim, uma conversa de muita contemplação, né, de um olhar muito atento a tudo que o Papa Francisco deixou de legado para nós. E para você, Vitória, o que representa o Papa Francisco, o legado que ele deixa? Eu acho que pode estar vivendo tudo isso aqui, né, presente no coração da igreja, às vezes até um pouco difícil de colocar em palavras o sentimento de estar vivendo isso. E ontem, no domingo de Páscoa, quando nós vimos o Papa tão de perto e nós vimos o esforço que ele fez até o último minuto de vida para estar presente para os seus fiéis, para a sua igreja, para mostrar que Deus está sempre conosco, para mostrar que nós precisamos ter esperança, que nós precisamos ter fé de que Deus está conosco. Isso, para mim, é o maior legado. Ele foi forte até o fim. Ele foi entregue a Deus até o fim. Então, acredito muito nessa mensagem que ele tem nos passado, né? Que apesar das dificuldades, apesar de todas as dores que a gente passa na vida, de todos os tropeços, a gente tem que ter sempre os nossos pés firmados em Cristo, firmados na igreja e o nosso coração voltado a Deus. Amém. Vitória, quero agradecer a sua participação. Muito obrigada, viu? Que Deus, que o Pai Eterno te abençoe sempre. Um abraço para todos os brasileiros que estão aí. E nós compactuamos com todos esses sentimentos que você deixou transparecer hoje para a gente. Um sentimento de gratidão a Deus pela oportunidade de termos, né, um Papa tão abençoado como tivemos, né? Com muita humildade, com um sentimento de servidão mesmo para cada um e que isso seja sempre carregado por nós todos. Muito obrigada pela sua participação, viu? Agradeço, querida. Muito obrigada. Obrigada a você. Tchau, tchau. E é isso, né, gente? É a gente carregar esse sentimento. É um sentimento de luto, porém de gratidão ao Pai por nos abençoar com o Papa Francisco, com a vida que ele dedicou, né, a essa obra de evangelização que com certeza vamos carregar no nosso coração, que seja sempre exemplo para nós, né, em todos os dias, ter essa ternura, saber respeitar as diferenças e também sempre atender cada um da forma igualitária, né, que nós possamos olhar cada um com equidade, é isso que é importante.